Êxodo capítulo 19, versículo 1. Amém? Diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa nuvem densa, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Agora vira a página aí, vamos no capítulo 20, no versículo 18 e 19. Capítulo 20, versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus vai prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Amém? Podem se sentar? A história do povo hebreu é uma história muito conhecida de todos nós. Até pessoas que não têm o costume de vir na igreja, pessoas assim que não têm o costume de ler a Bíblia, conhecem a história do povo hebreu. Conhecem que um dia um homem abriu o Mar Vermelho, conhecem as pragas do Egito, né? Mas o que eu quero falar com vocês nessa noite é o zelo que Deus tinha com o seu povo. Quando Deus escolheu Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão. Ele disse: Abraão, através de você eu farei uma grande nação. Através dos seus descendentes eu farei uma grande nação que vai ser separada para mim. Será um povo escolhido para mim. E assim Deus fez. Só que chegou um tempo que esse povo ficou escravizado no Egito. E durante 400 anos eles ficaram ali presos, escravizados, sendo maltratados. E eles então começaram a clamar a Deus, pedir a Deus por socorro. E Deus então mandou Moisés para libertar aquele povo. Moisés então falou com o faraó se endureceu seu coração. E começaram então a manifestação do poder de Deus através das pragas, as pragas do Egito. Depois então, quando concluiu as 10 pragas, o faraó então resolveu libertar aquele povo. Eles saem do Egito, vão em direção ao deserto e diante deles está o Mar Vermelho. Eles então precisavam atravessar aquele mar. E Deus mais uma vez manifesta o seu poder abrindo o mar e eles caminharam. A Bíblia diz que eles passaram naquele mar em terra seca, eles pisaram em terra seca. Depois então aquele povo vai para o deserto e ali, mais uma vez, Deus continua manifestando seu poder. O povo tinha sede, Deus tirava a água da rocha. O povo tinha fome, Deus mandava o maná. A gente sabe que o deserto de dia ele é muito quente, mas à noite é muito frio. E Deus mandava uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Deus tinha um cuidado tão especial com aquele povo, um amor tão grande, um zelo mesmo, um carinho de pai. Ele cuidava de todos os detalhes. Certa vez eles queriam comer carne, Deus mandou cordonices para eles comerem. Deus cuidava de todos os detalhes. Só que mesmo Deus sendo tão zeloso com
aquele povo tinha um coração fechado. Era um povo que só sabia murmurar, que só sabia reclamar, e tudo que Deus fazia não estava bom. Eles se rebelavam constantemente contra a autoridade de Moisés. E durante muito tempo, desde pequena, quando eu via essa história, eu ficava indignada. Eu falava assim, por que Deus abençoava tanto esse povo, sendo um povo tão ruim? Deus tinha poder, podia mandar um povo que é mais povo tudo. Tanto que eles eram murmuradores. Tinha pouco tempo que eles tinham visto a manifestação do poder de Deus. E eles estavam lá reclamando, eles estavam lá murmurando. E um dia eu estava lendo essa história e Deus começou a falar comigo. Ele falou assim, olha, a geração de hoje, a geração que vocês vivem, não é muito diferente da geração lá do povo hebreu, da geração de Israel. Quantas vezes a gente pede tanto algo a Deus e Deus nos dá, às vezes Deus nos surpreende com coisas que a gente nem espera, a gente se alegra, a gente fica feliz, mas passa pouco tempo, alguns dias, às vezes algumas horas, e uma coisinha só que a gente pediu para Deus e não aconteceu, a gente esquece tudo. Tudo aquilo que Deus fez, todo o livramento, toda surpresa que Ele fez para você, todo o cuidado que Ele teve com você, a gente se esquece. E a gente foca só naquilo ali que a gente não conseguiu. E Deus começou a me mostrar a nossa semelhança com o povo de Israel. Mas esse povo, eles não param só na murmuração. Depois de 3 meses que eles haviam saído do Egito, eles chegaram então no Monte Sinai, que foi essa história que nós acabamos de ler. E quando eles chegaram ali no Monte Sinai, Deus então chamou Moisés e falou com Moisés, olha Moisés, fala com o povo, que se eles me obedecerem, eu vou cuidar deles para sempre. Toda a terra é minha, mas eles serão o meu povo especial. Deus já estava cuidando, mas Deus ia permanecer fiel ali, suprindo todas as necessidades daquele povo. Mas eles deveriam obedecer aos mandamentos de Deus. E o primeiro mandamento que Deus deu lá naquele monte foi: não farás outros deuses diante de mim. Vocês vão adorar somente a mim. Vocês não vão ter outros deuses. E aí, aquele povo falou assim: não, pode falar para Deus, nós vamos sim obedecer. Nós vamos fazer tudo aquilo que Deus quer. Mas aí, quando Deus começou a manifestar a sua glória, quando Deus começou a manifestar o seu poder, através de raios, através de trovões, através daquela tempestade que estava se formando, eles temeram. Eles encheram o seu coração de medo e eles falaram: não, Moisés, não fale, que Deus não fale conosco. Fale você mesmo, mas nós não queremos ouvir a voz de Deus. Gente, essa atitude que eles tiveram teve uma consequência muito grande para a vida deles. Moisés ainda tentou falar: não, Deus não quer matar vocês. Deus quer apenas que vocês tenham temor dele e obedeçam aos seus mandamentos e não pequem. É só isso que ele quer de vocês. Mas eles disseram: não, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Fale você mesmo conosco. E a consequência dessa atitude foi muito grande. Se a gente continuar lendo a história, depois você pode ler, teve morte, teve doença, Deus se afastou diante deles por causa dessa atitude. Porque depois de 40 dias que eles tomaram essa atitude, sabe o que aconteceu? O primeiro mandamento que Deus havia pedido para eles era para não adorar a outros deuses. E 40 dias depois que eles tinham dito que iriam sim obedecer a Deus, eles estavam fazendo um bezerro de ouro, oferecendo sacrifícios e adorando a um bezerro de ouro, como se ele tivesse feito todos aqueles milagres, como se aquele bezerro de ouro tivesse livrado eles das mãos do faraó, como se aquele bezerro de ouro tivesse matado a sede deles no deserto, tivesse suprido a fome deles. Eles estavam entregando a vida deles para um objeto qualquer. Tudo por causa de uma consequência. Eles disseram: não, Deus, não fale conosco. Que Moisés fale conosco, mas o Senhor não. E a gente, mais uma vez, se assemelha muito com essa geração, com essa nação lá dos israelitas. Quantas vezes, nos nossos dias, nós temos fechado os nossos ouvidos para a voz de Deus e temos escutado tantas outras vozes que têm falado com a gente? Às vezes é um amigo, às vezes é uma pessoa que está fazendo sucesso no
Instagram, no YouTube, a gente prefere seguir aquelas pessoas, a gente prefere escutar aquelas pessoas, a gente prefere escutar conselhos de amigos, mas a voz de Deus não. Às vezes a gente até sabe, a gente até sente no nosso coração que está fazendo algo errado, mas a gente prefere escutar as outras vozes, porque a gente não quer ouvir a voz de Deus. E quando a gente não ouve a voz de Deus, sabe o que acontece? A gente começa a criar ídolos. Da mesma forma que esse povo criou. Às vezes você começa a criar ídolos da idolatria. Às vezes você começa a idolatrar um amigo, um namoro. Às vezes você começa a criar ídolos de vícios, de bebidas, de drogas. Às vezes você começa a criar ídolos de prostituição. Eu não sei qual ídolo às vezes a gente cria, mas tudo isso é consequência de não ouvir a voz de Deus. Quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente se desvia do caminho. E a consequência é sempre o pecado. E hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas têm escolhido, têm tomado essa atitude de não ouvir a voz de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiz uma pesquisa e é algo que entristece muito o meu coração. Hoje no Brasil nós temos cerca de 40 milhões de pessoas desviadas. Pessoas que um dia estiveram aqui, dentro da igreja, nesse altar, e hoje estão lá no mundo. Pessoas que um dia cantaram, pessoas que um dia pregaram a palavra de Deus, mas que um dia disseram: não, Deus, não fale conosco. Não fale, Deus, fale as outras vozes, eu quero ouvir as outras vozes, mas eu não quero ouvir a voz de Deus. E a consequência foi que criaram para si ídolos e acabaram se desviando da presença de Deus. Muitas pessoas hoje, elas têm deixado a presença de Deus, e eu sei que existem vários motivos. Um deles é a inconstância. A nossa geração é uma geração inconstante. Quantas coisas a gente começa e não termina? A gente começa a ler um livro e a gente larga pra lá. A gente começa a ter uma dificuldade e quer mudar. A gente começa um casamento e no instantinho já está largando, terminando. A nossa geração é uma geração inconstante. Isso é um dos motivos que as pessoas têm deixado a igreja. Um outro motivo, uma outra causa que as pessoas têm deixado a presença de Deus, somos nós, a igreja. Muitas vezes nós não temos cuidado, nós não temos abraçado e temos simplesmente apontado o dedo e não temos ajudado aquelas pessoas que precisam tanto. E a gente escolhe só falar, fulano de tal, a gente escolhe julgar, a gente escolhe apontar o dedo. E a segunda causa, que tem muita gente deixando a presença de Deus, deixando de ouvir a voz de Deus, somos nós mesmos. Mas a terceira causa, e a mais importante, se chama apostasia. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Muitos se escandalizarão com o evangelho, vão se escandalizar com as coisas que acontecem dentro da própria igreja e vão deixar a fé. Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 8: será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Será que ele vai encontrar alguém disposto a dizer: eu sirvo a Jesus, eu pertenço a Jesus, eu não vou negar o sacrifício feito lá na cruz por mim? Será que ele vai encontrar alguém? Essa é uma profecia que Jesus disse, que Jesus já nos alertou, seria um dos sinais da sua volta. Mas o que traz muita alegria e esperança ao meu coração é o que está escrito lá no livro de Joel. É uma profecia também, no capítulo 2, versículo 28, que diz assim: que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Os velhos terão sonhos e os jovens profetizarão. E é isso que ele tem para todos nós. É isso que ele tem para mim e para você. Você não é essa geração que vai se desviar. Você não é essa geração que vai abandonar a fé. Mas você é a geração que vai transformar. Você é a geração que vai mudar a sua história. É isso que ele tem para mim e para você. Lá em 1 Pedro, vocês não precisam abrir a Bíblia, eu vou ler para vocês. Tem um versículo que eu gostaria que vocês guardassem muito no coração
vocês. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você. Eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, mas o que eu posso fazer? A gente coloca tanto empecilho para nós mesmos. A gente coloca tanto questionamento, mas eu não sirvo, eu tenho esse problema, eu não sei falar. Gente, o altar, eu creio que é um dos últimos lugares que Deus quer que você pregue. Ele quer que você pregue lá dentro da sua casa, lá na sua escola, lá na sua rua. Quantos amigos seus que eram pequenininhos lá, você lá na rua, você brincava, jogava bola, e que hoje está indo no mundo das drogas, está se perdendo lá fora e você não faz nada, você sabe e não faz nada? Quantas pessoas, às vezes, da sua escola ou do seu trabalho, estão tendo um relacionamento homossexual e você sabe, e você não se importa, às vezes você até ri das coisas que eles contam? Quantos amigos teus têm se perdido e a gente está só assistindo? Nós somos essa nação escolhida para levar luz em meio às trevas. É para isso que Deus te chamou, não é simplesmente para sentar e ficar ouvindo, ou às vezes nem ouvindo, porque muitas vezes a gente vem aqui, entra no ouvido, sai no outro, a gente vai para casa, não tem transformação nenhuma, não tem atitude nenhuma. Mas Deus quer usar a sua vida. Às vezes você não vai precisar falar nenhuma palavra, a sua presença em um ambiente vai poder transformar tudo aquilo. Aonde você chegar, você vai levar transformação. Aonde pisar a planta dos seus pés, vai chegar mudança, vai chegar luz para quebrar, para destruir todo o poder. Glória a Deus. É isso que Deus tem para a sua vida. Ele não quer uma vida de destruição para você. Ele não quer uma vida de engano. Ele não quer uma vida de ilusão. Eu sei que muitas vezes nós somos atraídos pelas coisas do mundo, mas tudo aquilo é ilusão. Não é nada verdadeiro. Vai viver lá fora para você ver se é aquilo mesmo, se é aquela alegria, se é aquela festa sempre. Não, aquilo é ilusão, aquilo é tristeza. Mas quando a gente está na presença de Deus, quando a gente ouve a presença de Deus, sim, nós sentimos uma alegria verdadeira. Porque Ele é o amor, Ele é a vida, e Ele, só Ele pode nos proporcionar essa alegria. E é isso que eu gostaria de dizer para você nessa noite. Se posicione, tome uma atitude, porque Deus, Ele quer usar a sua vida. Eu não sei, às vezes você pode estar aqui pela primeira vez nessa noite, e às vezes você está pensando assim, o que essa menina está falando? Essa minha vida para quê? O que é isso? Saiba, se você pisou aqui nessa noite, é porque Deus te escolheu. Ele só trouxe aqui pessoas que Ele sabia que precisavam ouvir essa palavra, pessoas que Ele quer usar de alguma maneira, seja para transformar a sua casa. Às vezes a sua família está toda destruída e você fala, eu não posso ser usado por Deus. Eu não posso ajudar ninguém porque eu preciso de ajuda. Eu que preciso, como que eu vou ajudar alguém? Mas é quando você começar a ajudar, o Espírito Santo vai vir e vai te consolar e vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Creia que você é um escolhido, creia que você é essa nação santa, esse sacerdócio real. A Bíblia diz, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. É vocês que Deus quer usar. Deus pode contar com muita gente dentro da igreja, mas Ele conta com os jovens porque os jovens têm força. E vocês têm um potencial que vocês nem imaginam que vocês podem fazer. Basta você dizer sim. Basta você dizer sim para aquilo que Deus tem te chamado. Basta você dizer sim, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Pare de ouvir as outras vozes que tiram o nosso foco e comece a ouvir a voz de Deus. Porque Ele tem muito, muito, muito para fazer na sua